Fala galera, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Primeiramente, perdão pelo final do último vídeo. Meu filho, eu geralmente gravo esses vídeos no período noturno. E meu filho, eu fico com a babá aqui, ele acabou chorando e acabei saindo aqui correndo para atendê-lo. Mas isso não vem ao caso. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Uma vez que agora a gente já finalizou, ou quase finalizou o back-end, está na hora da gente mexer com o nosso front-end. Lembrando que eu cheguei em algum momento falar para vocês que o nosso desenvolvimento ele é MVC, não necessariamente. De acordo com a programação moderna, o desenvolvimento moderno hoje, o que eu estou fazendo aqui com vocês é um desenvolvimento em camadas, então nós iremos usar 3 camadas. Uma camada chamada back-end, uma chamada front-end e uma chamada controller, tá? Então, é a controller que vai fazer o back-end conversar diretamente com o front-end. E o que eu proponho para essa aula inicial hoje, né, do front-end? Nós vamos começar a criar a estrutura do front-end para a gente começar a desenvolver. Então, a primeira coisa que eu faço é criar minha organização aqui. Então, vou criar uma nova pasta, certo? Que eu vou chamar de front-end, tá? Deixa eu fechar aqui. Opa. E dentro de front-end, eu vou criar algumas subpastas. A primeira pasta que eu vou chamar que eu vou criar é assets, tá? Essa assets, dentro de assets, nós vamos criar uma pasta chamada CSS, outra pasta chamada IMG e por fim uma pasta chamada JS, tá? A pasta assets é onde vai ficar os nossos CSS, as nossas imagens e os nossos JavaScript. Dentro de front-end ainda eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de vendor, tá? Que é o fornecedor de tecnologia. Para esse projeto em especial nós vamos usar aí logo de cara o Bootstrap, certo? Gosto bastante do Bootstrap, então nós vamos estar usando ele. Nós também iremos usar o jQuery, tá? Eu vou mostrar para vocês e vou utilizar também o font eu acho que é Awesome, tá? Awesome, tá? Por enquanto, nós iremos usar esses 3. Na verdade, aí se vocês quiserem também, nós já podemos até criar aqui o Sweet Alert, tá? Então nós vamos usar 4 bibliotecas diferentes. Então se eu vou usar essas 4 bibliotecas, eu tenho que ir lá e baixar essas 4 bibliotecas. Então eu vou, lógico, agora a priori eu vou usar o Bootstrap brasileiro, getbootstrap.com.br. Eu venho aqui em baixar e vou baixar ele, o CSS JS compilado dele, certo? Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Lembrando que aqui meu computador é um pouquinho diferente de quem usa o Windows, então eu não vou entrar muito em detalhes, mas vocês vão por lá em htdocs, onde está o projeto de vocês, Front-End Vendor Bootstrap, certo? Vou salvar o Bootstrap lá. Também vou já aproveitar e fazer o mesmo com o Font Awesome, tá? Todos eles dependem muito da velocidade da sua internet, para a velocidade do download, tá? Eu acredito que o Font Awesome, para fazer download dele, nós clicamos aqui, eu acho que em Start, tá? Download, tá ok? Nós vamos por aqui, ó, Font Awesome, Font Awesome Free, certo? For Web, tá ok? Ele vai me perguntar onde eu quero fazer o download. Percebam que está tudo compactado, eu só estou colocando ainda, depois a gente faz as organizações. Eu vou também usar o jQuery, que eu vou conseguir no jQuery.com.
venho aqui no download de jQuery, posso vir nesse botãozinho amarelo. A diferença é que eu não posso clicar com o meu botão esquerdo, aqui eu tenho que voltar com o meu botão direito e salvar link como. Porque se eu for direto com o botão, ele abre o código e não salva o arquivo .js, tá? E por fim, o meu Sweet Alert. O meu aqui já tá salvo aqui, ó, mas vai aparecer no Google para vocês, tá? Não é o meu, nós já estamos no Sweet Alert 2, tá? Então vou pôr aqui, ó, para aparecer para vocês certinho, ó, Sweet Alert. Não, filho. A máquina já tá acostumada. Vamos pôr no bom e velho Google. Sweet Alert. Existe o Sweet Alert 1 e o Sweet Alert 2. Nós vamos usar o 2, que é o mais atualizado, tá? Então, é esse aqui, tá? O que o Sweet Alert ele faz aqueles alertas nossos JavaScript sem graça, virar em alerta JavaScript muito mais interessante. Tá ok? Para fazer o uso dele, você vem aqui em Installation, tá? Ele mostra aqui como você fazer a instalação, mas vocês podem vir aqui no nesse aqui, né, JS Deliver CDN, ele vai abrir outro site aqui para vocês. Aqui nós vamos fazer o download dele. Cadê? Faz tempo que eu não faço download dele, então até eu vou sofrer um pouquinho. Tá? Tararam, tararam, tararam. Aqui, ó. É bem discreto o download dele, ó. Download Sweet Alert 2. Tá? Vem aqui e vou pôr o Sweet Alert. Maravilha. Fizemos download de tudo que nós precisávamos. Tá ok? Vou deixar aqui meu index. Se eu atualizar aqui o meu index, ó, vai aparecer agora minha pastinha front-end. Deixa eu trazer para cá. Eu vou agora aqui abrir meu champ, certo? Cadê? Front-end, vendor, certo? Ó, meu Bootstrap ele tá aqui. No Mac é só dar 2 cliques que ele já descompacta, certo? No Windows é botão direito, descompactar. Ele cria aqui uma outra subpasta, esse arquivo aqui eu já vou excluir. Essa subpasta aqui tem um CS e um JS. Eu vou pôr na pasta Bootstrap e vou excluir essa aqui, certo? O fonte Awesome também, para descompactar, dou 2 cliques aqui rapidinho. Ele descompacta também, ó. Vamos mover aqui para o lixo. Percebam que eu não estou entrando em grandes detalhes com vocês quanto a isso, porque é o básico, né, do controle do computador. Então, ó, descompactei. O meu jQuery tá aqui, ó. E por fim, o Sweet Alert, tá? Eu acho que o Sweet Alert ele vai descompactou. Maravilha. Deixa eu apagar aqui também. E vamos puxar tudo para a raiz. Esse package posso mover para o lixo, tá? Todo esse movimento que nós fizemos até o momento tá aqui no nosso VS Code, ó. Tudo bonitinho, como deve ser, tá? Então todo o nosso vendor tá aqui. Maravilha, Adriano. E agora, o que eu faço? Se nós vamos fazer um sistema, a primeira tela nossa é o login, certo? Mas o login, você concorda comigo quando eu colocar lá o systash, que ele já tem que aparecer o login? Então o login é o nosso único arquivo que fica fora, que fica na raiz do sistema, tá? Então aqui, ó, na raiz do sistema eu posso criar um novo arquivo chamado o bom e velho index.html, certo? Vou aqui trago o meu HTML padrão, tá? Vou trazer aqui, mudar a nossa linguagem para o português brasileiro, PTBR, certo? Eu vou pôr aqui sys, vou chamar nosso projeto de
Systask. Task. Sistema gerenciador de tarefas. Legal. Feito isso, eu vou agora começar a trazer, por exemplo, se eu vir aqui, ó, só para, eu esqueci de falar para vocês, ó, lá, pus um H1, tá? Salvou. Se eu for agora aqui e dar um atualizar, certo? Tá lá, ó. Systask, sistema gerenciador de tarefas, tá ok? Mas eu não quero isso, eu quero agora trazer o Bootstrap, começar a criar o formulário e assim por diante. Então, para fazer o Bootstrap funcionar, uma das primeiras coisas que eu faço é linkar o CSS do Bootstrap. E o CSS do Bootstrap está dentro da nossa pasta Frontend, certo? Vendor, Bootstrap, pode ser o Bootstrap Min mesmo, CSS, tá? Ou seja, eu trouxe meu Bootstrap minificado, ou seja, o arquivo mais rápido. Outra coisa que a gente vai usar aí agora logo de cara é até para trazer os retornos bonitinhos, a gente já pode trazer aqui também o nosso Switch Alert, tá? Ah, mas Adriano, por que nós vamos usar o Switch Alert? O Switch Alert para ele dar o retorno que a gente deseja do se está logado, se foi logado, se deu erro e assim por diante, tá? Para o login, daqui um pouco a gente continua, tá? Lembrando, basicamente, tá? Para quem não conhece o Bootstrap, eu aconselho que olhe lá no meu canal. Tem uma série lá específica do Bootstrap 4. O Bootstrap 4 ainda é o brasileiro. Depois provavelmente a gente refatore esse front-end. Ainda eu não decidi se nós vamos refatorar ele para React ou para o Bootstrap 5, tá? Mas o Bootstrap ele basicamente é controlado por divs, onde você tem uma container que lê a sua janela. Na container você gera linhas, rows, e divide a tela em colunas, né? 12 colunas, para serem mais exatos. O nosso login, eu vou fazer algo bem simples e bem rápido aqui para nós. Então, vou pôr aqui uma div, certo? Container. Eu vou pôr ela uma container fluida, que eu quero elas sem borda. Vou criar uma linha, e essa linha eu vou falar que todos os elementos vão ser centralizados com content center, certo? Vou falar que no celular ela vai ocupar 12 colunas, ou seja, vai ocupar a tela inteira esse login. No tablet nós vamos falar SM. Vamos supor que ela vai ocupar metade do tablet, ou 8 para ser melhor. E nessa tela minha aqui, que é extremamente grande, eu vou falar que ela vai ocupar 4 colunas, certo? Então ela já gerou toda a estrutura para nós, tudo bonitinho, tá ok? Eu tenho aqui também no meu computador uma extensão que chama Bootstrap Snippet, tá? For Snippet, que é o Bootstrap 4. Então eu tô criando aqui um cardzinho, tá? Vou falar para ele que ele vai dar um shadow. O shadow vai ter uma sombrinha. Esse card header aqui, eu vou pôr login dos. Vamos pôr assim, ó. Vamos pôr um h4.text center.text dark, certo? Vamos pôr assim, login system dos login systask, certo? No card body, ou seja, no corpo do cartão, nós vamos criar nosso formulário, tá? Lembrando que o Bootstrap 4
ele tem tudo lá na documentação. Então aqui eu não vou ficar muito preso a explicar o Bootstrap, tá? Então eu só vou literalmente executar. Lembrando que tudo isso que vocês estão vendo ser desenvolvido automaticamente na minha máquina é por causa da a IA, né? O Google Code Assistant. Ele vai aprendendo comigo conforme eu vou trabalhando no meu dia a dia. E aí ele vai fazendo esses autocomplete aí bem rápido, né, para mim. Então, aqui não é senha, nós já deixamos password nos dois. E aqui tá errado, ó, né? This é div. Aqui é password. Só uma dica minha, tá? E é dica de programação minha e isso é coisa minha. Eu geralmente o name e o ID eu deixo igual tá no banco de dados para eu não sofrer, tá? E aqui no footer eu vou pôr o meu botão de login. Não precisa estar, o meu botão de login não precisa estar dentro do exatamente dentro da minha forma. Vocês vão descobrir daqui um pouquinho por quê, tá? Um pouquinho não, mais pra frente, tá? Então eu vou criar um botão, certo? Da classe BTN. Vou falar que ele é um BTN Success, ou seja, um botão, ou até posso fazer um pouquinho de graça, deixar ele bonitinho. Vou falar que ele vai ser um botão que vai ocupar o tamanho todo e ele vai ser um botãozão grandão, certo? E entrar, tá? E aí tudo isso aqui que eu fiz, que nós fizemos, vai dar esse resultado aqui, tá? Ó. Aqui a minha tela é bem grande, tá? É uma tela de resolução altíssima. Se não me falha a memória, essa tela minha é 2K de resolução. Eu poderia até diminuir aqui MD para 2, ó. Faria muito sentido para minha tela, mas eu não tenho noção se isso daqui faria muito sentido para outra tela, tá? Vocês também podem, vocês também podem fazer outras coisas, por exemplo, deixa eu ver aqui, nós podemos pôr aqui, ó, onde está o nosso reader, eu posso pôr assim, BG Dark, é isso, vai ficar bom. Não, dá pra, e aí aqui o test, nós podemos pôr right, tá? Ou se preferirem, em vez de dark, nós podemos pôr info, tá? O card filter também eu posso pôr info para fazer sentido, né? Todo o sentido. Tá? E aí aqui o botão também, em vez de success, se eu pôr info, se nós colocarmos info, ele vai dar o efeito esperado, tá? Eu acho. Não deu o efeito esperado. Deixa eu pôr secondary. Deixa eu ver como que vai ficar o botão no estilo cinza. Mais ou menos. Porque não tem ride. Olha que eu fazia tempo que não mexia com isso. Tem, deixa eu ver se outline. Não
tem um outline, mas tudo bem. Ele pelo menos no right, ele ficou branquinho, ficou bonitinho, certo? Dá pra fazer muita coisa. Eu vou tentar esticar aí daqui um pouquinho. Eu vou encerrar por aqui e aí eu mostro numa outra aula como deixar um pouquinho mais personalizado, centralizar por um fundo e tudo mais, tá ok? Até a próxima.